Olá, nós chegamos ao 11º dia da nossa série de devocionais. E eu espero que Deus esteja falando contigo e esteja gerando transformação na sua vida. Vamos lá? Everest. Escalando os obstáculos para chegar à unidade. Oswald Chambers diz: precisamos orar com os olhos em Deus e não nas dificuldades. Madre Teresa também falou: sei que Deus não me dará nada com que eu não possa lidar, só desejo que Ele não me confie coisas demais. Gosto muito de assistir aos programas sobre alpinistas que tentam escalar o Monte Everest. Fico muito intrigado com aquelas pessoas que arriscam tudo para alcançar o lugar mais alto da Terra. Estes caras enfrentam ventos e uma temperatura de menos 40 graus. Podem ter os dedos das mãos e dos pés congelados, mal conseguem respirar, mas fazem tudo para chegar ao topo. Assisto a tudo isso comendo salgadinho, sentindo-me absolutamente exausto, como se estivesse lá com eles, arriscando a vida. O Monte Everest tem mais de 8.800 metros de altura, mas ao alcançar 8.000 entra-se no que os especialistas chamam de Zona da Morte. Ali a altitude é elevada demais para sustentar a vida humana. O corpo é incapaz de se aclimatar a um nível tão baixo de oxigênio, de modo que, se permanecer muito tempo na zona da morte, você morre. Foi o que aconteceu com o alpinista em maio de 2006. Ele foi deixado pelos colegas na zona da morte enquanto estes seguiam até o topo do Everest. As pessoas que passavam por ali percebiam que ele estava com dificuldades, mas presumiam que aquele homem era parte de outra equipe e que alguém viria resgatá-lo. Pouco tempo depois desta tragédia, outro alpinista, Lincoln Hall, foi encontrado na zona da morte. Ele foi resgatado por um grupo de 4 alpinistas e 11 sherpas, que desistiram da própria tentativa de chegar ao cume para ajudar Hall e levá-lo de novo para baixo. Mais tarde, Hall recuperou-se plenamente. O que fez a diferença entre a sobrevivência de um e a morte do outro? Trabalho altruísta em equipe. Esse tipo de trabalho é raro nos dias de hoje. Com as superestrelas dos esportes buscando glória e os líderes corporativos recebendo todo o crédito, é raro ver uma equipe unida e eficaz. Há muitos compromissos individuais em jogo, o que termina prejudicando a meta que interessa à equipe como um todo. Quer seja uma equipe esportiva, uma amizade, um sócio, quer um casamento, muitos relacionamentos chegam ao fim porque é difícil relacionar-se bem com os outros. Cada um tem compromissos e motivações próprias que impedem a comunicação clara e uma aproximação a outras pessoas. Se tivéssemos nossos dias contados para deixar esta terra, procuraríamos meio de construir pontes, de promover cura e desfrutar nos relacionamentos mais importantes. Ninguém deseja partir deixando assuntos pendentes para trás. Queremos deixar nossos entes queridos somente depois de atingir o auge dos nossos relacionamentos, o que só é possível se tivermos coragem para amar. Vale a pena refletir. Qual o seu nível de satisfação em seus relacionamentos mais importantes neste exato momento? Como você descreveria cada um deles? Excelente? Nunca tivemos tão próximos? Ok. Nossa relação é boa, mas existe uma certa tensão. Difícil, estamos em conflito e sempre brigamos. Ou péssima, não vai dar certo? O que o impede de caminhar e chegar ao ponto onde deseja estar em cada um destes relacionamentos? Cordilheira relacional. Sabemos que sair do lugar onde estamos e chegar aonde realmente queremos estar exige uma difícil escalada. Pela minha experiência e daqueles a quem tenho aconselhado, parece existir 3 montanhas que costumam impedir a unidade nos relacionamentos. A primeira montanha é a da incompreensão. A maioria dos relacionamentos não tem força para subir além dela. Conceitos errados e alterações acumulam-se rapidamente e chegam a alturas enormes. No início, tudo parece positivo num relacionamento. Vocês estão subindo juntos por uma trilha tranquila, bem perto um do outro, e então, tum! Deparam com uma enorme pedra de incompreensão que parece tirar os dois do rumo. Essa situação pode transformar-se facilmente na zona da morte para a unidade no relacionamento. No casamento, bastam apenas alguns meses, às vezes poucas semanas, para chegar ali. É o momento em que você emerge do estágio da lua de mel e percebe que não se casou com uma pessoa perfeita.
Ou sua fonte de conflito pode estar numa sociedade comercial em que vocês pareciam compartilhar a mesma visão corporativa, mas, depois do surgimento de um conflito, percebem que não pensam do mesmo jeito. Em vez de se apegar ao ideal, ou seja, que o seu cônjuge, seu amigo, seu sócio é a pessoa certa, que vocês sempre se entenderiam, você deve entender que as divergências de opinião são naturais e inevitáveis em todo relacionamento. Não podemos ler a mente das pessoas, por mais que elas sejam parecidas conosco. Somos humanos. Portanto, os problemas de comunicação e de interpretação são inevitáveis. Outra montanha que devemos escalar nos relacionamentos é a atitude do eu primeiro. É típico da natureza humana dizer: vou satisfazer suas necessidades depois que você satisfazer as minhas. Isso acontecia quando meus filhos disputavam o banco da frente no carro, ou quando quero ficar com o controle remoto da televisão. Todo mundo quer receber aquilo que deseja sem pensar nas necessidades dos outros. A atitude do eu primeiro leva as pessoas à zona da morte, enquanto nós, egoisticamente, tentamos chegar ao cume. É claro que essa atitude cria um conflito comum e constante. Precisamos aprender a ceder e descobrir soluções criativas que satisfaçam as necessidades de ambas as partes. Se realmente amamos alguém, será mais fácil mudar nossa agenda, não nos tornando mártires, mas tendo um diálogo aberto sobre o que está em jogo, sobre como as pessoas se sentem e como podem mudar. A terceira e última montanha dessa cordilheira rochosa é a mais mortal, a montanha dos erros. Assim como temos incompreensões e o desejo de nos colocar em primeiro lugar, temos falhas e fazemos coisas erradas. Muitos relacionamentos são abandonados para sempre na montanha dos erros. Já fomos feridos pelas ações ou palavras de outra pessoa. Quando se é ferido num relacionamento, é fácil se preservar e se recuar a ir além na trilha porque a montanha é muito íngreme. Você quer proteger o seu coração para não se decepcionar novamente. Mas esta atitude só vai levá-lo para baixo, por outro caminho, de volta à montanha do eu primeiro. E assim, em pouco tempo, o distanciamento será tão grande que o seu relacionamento acabará. Essas três montanhas emolduram a paisagem de todo relacionamento. Podemos ficar assustados com a subida, achando um desafio intransponível e acabar desistindo. Podemos, no entanto, tornar-nos como o tipo de pessoa que sabe o que é necessário para superar os obstáculos e continuar subindo. Nenhum de nós quer realmente desistir, e se tivéssemos apenas um mês para viver, isso estaria mais claro que nunca. Para realmente amarmos as pessoas que fazem parte da nossa vida, precisamos superar estes picos relacionais, aprender a superar os erros e olhar além dos nossos próprios interesses. Precisamos desenvolver a disposição e a habilidade de nos entregarmos àqueles que amamos, motivando-os a permanecer na trilha conosco e fortalecendo-os para que perseverem mesmo quando não estivermos mais com eles. Não é fácil. Os relacionamentos não são para medrosos. Eles exigem ajuda sobrenatural, o poder de Deus para amar. Mas o suprimento é ilimitado e o preço de seus recursos nunca sobe. Na verdade, eles são gratuitos. Vale a pena refletir. Qual dessas três montanhas, incompreensão, eu primeiro ou erros, levou você a sair recentemente da trilha em seus principais relacionamentos? Como você lidou com a situação? O que mudaria se tivesse uma outra chance? A corda da aceitação. A Bíblia revela estratégias para tornar as montanhas relacionais pequenas e transponíveis. Para perseverar e melhorar os nossos relacionamentos, devemos primeiro nos prender à corda da aceitação. Os alpinistas usam uma técnica com cordas chamadas amarração. Trata-se de prender um alpinista com uma corda para que ele não tenha uma queda acentuada se escorregar nas pedras. De maneira similar, não podemos escalar a novas alturas em segurança se não estivermos presos à corda da aceitação. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Romanos 15, 7. Um de nossos maiores problemas nos relacionamentos é que sempre tentamos mudar aqueles com quem nos relacionamos. Aceitar as pessoas significa parar de tentar mudá-las e começar a entendê-las. É fácil falar, não é mesmo? Com certeza. Contudo, depois de tantos anos de casamento, aprendi um segredo valioso.
Aceitação significa parar de tentar mudar meu cônjuge e começar a estimá-lo. Não terei realmente aceitado alguém que ainda estou empenhado em mudar aquela pessoa. Estimar alguém significa valorizá-lo o suficiente para tentar entendê-lo. No meu caso, para ser honesto, não é natural aceitar totalmente as pessoas com quem convivo. Minha inclinação egoísta leva-me a tentar mudá-las e fazer que se pareçam mais comigo. É sobrenatural aceitar as pessoas de minha vida como são, trabalhar meus próprios problemas e falhas de caráter e confiar que Deus vai lidar com os outros. À medida que Ele nos dá poder para aceitar uns aos outros, aprendemos a verdadeiramente nos prender à corda da aceitação e subir juntos para locais cada vez mais elevados. Tração com ação. Com a aceitação, ganhamos tração por meio de ações amorosas. Nada é mais importante para os alpinistas do que a tração das botas. Não adianta nada ter todos os outros equipamentos se você não estiver com um calçado correto. Você nunca conseguirá subir por um terreno difícil. O ingrediente básico para os relacionamentos fortes são as pequenas ações amorosas. Todas aparentemente sem importância, mas que significam muito para a outra pessoa. Se você for incoerente, dizendo às pessoas o quanto elas são importantes, mas sem demonstrá-lo por ações amorosas, os relacionamentos vão oscilar. A clareza e a segurança que suas ações amorosas trazem às pessoas de sua esfera de convivência não podem ser subestimadas, pois constituem a atração que o levará ao cume. Todo alpinista sabe também a importância de estar amarrado à rocha para evitar uma queda. É um ponto de conexão seguro que dá proteção. Em nossos relacionamentos, este ponto de ancoragem é o perdão. É a ação amorosa que mantém o crescimento e o amadurecimento com o passar do tempo. Os melhores relacionamentos são construídos sobre o perdão, porque envolvem pessoas imperfeitas que cometem erros. 5 palavras mantêm você seguro durante a escalada da montanha de erros. Sinto muito. Você me perdoa? Obstáculos, incompreensões, egoísmo, erros fazem parte de todo relacionamento, mas podemos superá-los e estar cada vez mais próximos daqueles a quem amamos se estivermos dispostos a praticar a aceitação, as ações amorosas e o perdão contínuo. Esse tipo de comportamento exige que o amor sobrenatural de Deus flua em nós, ajudando-nos a ir além das inclinações e expectativas naturais. Deus está mais do que disposto e sempre disponível para nos ajudar a amar os outros como Ele nos ama. Com o equipamento correto que Deus provê, podemos compartilhar a visão do cume e desfrutar da escalada. Para a vida toda. Faça um diagnóstico e anote o que você acha que cada relacionamento importante da sua vida precisa ter para ser mais saudável. Pode ser algo simples, como passar mais tempo juntos, discutir uma questão importante ainda não abordada, ou enviar uma carta ou mensagem dizendo que você está pensando naquela pessoa. Como você expressa o seu compromisso com aqueles a quem você ama? Sua tendência é dizer mais do que mostrar, ou mostrar mais do que dizer? Os psicólogos dizem que costumamos favorecer um método em detrimento de outro. Dizemos o que sentimos, mas talvez não demonstramos muito. Ou, então, demonstramos de maneira consciente e presumimos que ações falam por nós. Determine qual estilo você mais adota e pratique o outro ainda hoje com a pessoa que você mais ama. Dedique hoje um tempo em oração por todas as pessoas que considera essenciais em sua vida. Peça que Deus lhe revele como pode melhorar seus relacionamentos com essas pessoas que são tão importantes. Que Deus te abençoe e até a próxima.